E aí, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver a segunda parte dos nossos fatores que alteram a velocidade das reações. Então, como eu já tinha falado na aula anterior, eu dividi esses fatores em duas aulas para não ficar muita coisa e vocês já irem associando ali os fatores mais rapidamente e mais facilmente. Então, vamos começar? Então, o primeiro fator que a gente tem que levar em consideração, primeiro não, né? Porque esse é o terceiro, na verdade. Antes a gente viu superfície de contato e temperatura, agora pressão. É que dependendo do teu sistema, dependendo da pressão em que teu sistema se encontra, essa reação ela vai acontecer de forma diferente. Então, imagina que a gente tem um recipiente que eu tenho diversas partículas e reagentes dentro dele. E aí você tem uma baixa pressão nesse local. É como se você fosse colocar uma tampa na tua panela normal, não na panela de pressão. Então vamos supor que essa pressão desse sistema aqui está 1 atm. 1 atm é uma pressão baixa, essas partículas conseguem se movimentar normalmente e elas têm mais espaço para isso, né? Porque pressão e volume são coisas super relacionadas. E aí pensa num outro sistema, um outro recipiente de mesmo volume, e você aplica uma pressão maior nesse sistema, nesse recipiente. Vamos supor que essa pressão seja agora de 3 atm. O que você fez? Você aplicou a pressão, você diminuiu o espaço que essas partículas teriam para poder se movimentar, e agora elas têm mais chance de se chocarem, de colidirem uma com a outra. É essa colisão que faz as reações acontecerem. Quanto mais choques eu tenho, mais rapidamente essa reação vai acontecer. Então, o que a gente leva em consideração aqui quando eu estou analisando a pressão? Quanto maior a pressão do meu sistema, mais chance de eu ter colisões, porque eu diminuí o espaço dessas partículas se movimentarem. Se eu aumentei a chance de ter colisões, então eu aumentei a velocidade com que essa minha reação aconteceria. Fácil, né, pessoal? Tranquilinho. O quarto fator que a gente tem que levar em consideração é a concentração que eu estou utilizando dos meus reagentes. E aí isso vai variar muito, porque a concentração é exatamente a quantidade de partículas que eu estou utilizando. Então vamos usar um exemplo aí que todo mundo vê todo dia. Quando a gente quer fazer alguma mecha no cabelo, quer descolorir o cabelo, quer mudar a cor, quer pintar de colorido, você precisa descolorir ele antes, né? E isso você faz utilizando descolorantes próprios para isso e também água oxigenada em diversas versões. Essa água oxigenada ela é encontrada em diferentes volumes. O volume da água oxigenada indica a concentração que eu tenho daquele reagente. Então, eu tenho aqui uma água oxigenada de 10 volumes. Ela é uma água oxigenada fraquinha, se ela for aquela líquida, ela não vai fazer uma descoloração, ela só vai oxigenar e limpar o local onde ela for aplicada, não no caso da cremosa, né, a líquida. A cremosa, ela tende sim, ela já é produzida com a finalidade de você poder fazer uma descoloração. E aí eu entro com uma água oxigenada de 20 volumes. Então eu aumentei a concentração de água oxigenada. Ela passou de 10 para 20. Então a chance de eu descolorir aqui agora é mais fácil. Quem sabe isso aconteça um pouco mais rápido. Não estou dizendo para vocês testarem nos cabelos, por favor. Porque isso aqui pode tornar teu cabelo laranja pegando fogo. Então cuidado com essas experiências em casa, né, crianças? Continuando aqui nos nossos volumes, eu posso passar de uma água oxigenada de 20 para 30 volumes. Isso quer dizer que eu estou aumentando a concentração de descolorante dentro daquele sistema. E eu posso chegar a ter uma água oxigenada de 40 volumes, né? Isso vai fazer com que você tenha uma concentração maior daquele descolorante, e se eu tenho uma concentração maior, essa reação de descolorir o teu cabelo vai acontecer muito mais rapidamente. Não estou falando que é um processo seguro e que vai dar tudo certo. Só estou falando que isso vai acontecer muito mais rápido, porque a concentração da tua água oxigenada ela é muito maior do que se fosse utilizar de 10 volumes, que talvez demorasse ali 5 horas para descolorir o cabelo e nem descolorisse no tom que você deseja. A
diferença entre ficar laranja e ficar platinado é um tempo aí e também a volumagem do que se está se utilizando como descolorante. Então, se eu estou aumentando a concentração de reagente, consequentemente, eu aumentei a quantidade de partículas que podem reagir entre si. Para elas reagirem entre si, elas têm que se chocar, elas têm que colidir. E isso acontece muito mais facilmente quando eu tenho um monte de partícula ali que está em movimentação, que está perdida, e aí elas começam a se encontrar. Porque quanto maior a concentração de reagente, quer dizer que eu aumentei a minha quantidade de partículas. Se eu tenho mais partículas, eu tenho mais choques. Consequentemente, eu tenho uma reação que vai acontecer muito mais rapidamente do que se eu estivesse utilizando uma concentração de reagentes muito menor. Então, são vários aspectos aí para a gente considerar, mas tudo a gente tem que levar em consideração com as colisões que ocorrem entre as partículas, para qualquer fator. Vamos para o último. O último fator que a gente leva em consideração é se está se usando catalisador ou não. O uso de catalisador, vamos supor aqui um exemplo que a gente tem em casa. Nós temos produtos de limpeza que utilizam enzimas. No caso desse aqui fala que tem enzimas superativas. O que são essas enzimas? São substânciazinhas, são enzimas que fazem a quebra da molécula de sujeira ou daquela mancha que está lá na tua roupa e vai facilitar a lavagem. Então, vamos supor que uma mancha que sairia ali em 2, 3 lavagens, em uma lavagem com um produto que tem essa enzima, vai facilitar e já vai limpar. Então, ele acelerou esse processo de remoção de sujeira. E outra coisa que eu tenho que levar em consideração, o catalisador, a gente está falando de uma enzima que é natural, mas eu também posso utilizar catalisadores artificiais. A representação do uso do catalisador é feita no gráfico. Então, vamos observar aqui. Eu tenho esse gráfico que eu tenho os meus reagentes reagindo, e aí eles reagem e formam aqui, lembra aquele estado intermediário instável que a gente chama de complexo ativado, como se fosse o momento do choque das minhas partículas. A energia necessária para que isso aconteça, a gente chama de energia de ativação. Então, a energia de ativação sem o uso do catalisador é muito maior. Então, a energia que eu preciso para que a reação aconteça é grande. Agora, se eu utilizar o catalisador, que é esse exemplo que está traçado aqui, eu diminuir a minha energia de ativação. Então, a função do catalisador é diminuir a energia de ativação e com essa diminuição da energia, como eu preciso de menos energia, a tua reação vai acontecer mais rápido. Então, a função dele não é só acelerar a tua reação. A função dele é diminuir a energia de ativação e, consequentemente, acelerar a tua reação. O catalisador ele não participa da reação. Ele participa só acelerando, mas ele não faz contato com o reagente nem com o produto. Ele não é produzido nesse meio. Ele não tem contato nessa reação. E ele pode sofrer um desgaste, ou ele pode ser retirado dessa reação depois que ela aconteceu, depois que ele acelerou, e depois ele pode ser reutilizado novamente. Depende do tipo de catalisador e do tipo de reação que nós estamos falando. Então, o catalisador ele é super importante. Você vê a diferença dele no gráfico, você vê a diminuição da energia de ativação e quando ele faz isso, ele acelera a nossa reação. Conteúdo tranquilinho, né, pessoal? A gente já viu os 5 fatores que eram necessários. Agora a gente dá uma pausa para fazer alguns exercícios. Verifica como é que está ali o entendimento de vocês a respeito desse conteúdo, que ele é bem interpretativo, e depois a gente retoma daqui. Belezinha? Até a próxima aula!